Dois tipos de utopia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vem muito de encontro com questões que envolvem o choque entre o evoluído e o involuído nesse mundo, entre o tipo justo e o tipo astuto que predomina em nosso planeta. E a questão aqui, então, é a gente pegar uma mesma palavra, um mesmo princípio e perceber que, a depender do tipo biológico que está usando esse princípio, que diz utilizá-lo, a gente vai ter métodos completamente diferentes na hora de tanto conceber esse princípio, quanto de vivenciá-los dentro de si e, consequentemente, para os outros. Então a gente vai falar aqui sobre esse mesmo princípio visto sob duas óticas diametralmente opostas. Aquela de quem ainda não atingiu o estado de maturação, não percebe o objetivo da nossa existência aqui neste planeta, e sob a ótica daquele que já percebeu o telefinalismo, ou seja, o objetivo supremo da vida, né? Tanto da vida individual como da existência humana como um todo, e segue os métodos totalmente aderentes às leis naturais, desde o nível infra-humano até o nível super-humano. E todas essas leis a gente pode sintetizar numa única lei, a lei de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sob o prisma do monismo substancial. Então, vamos começar a nossa apresentação. Bom, eu escrevi logo no começo, lá por 2013, um artigo justamente com esse título. E ele expressa, de certa maneira, como é que a gente encara, né, as coisas. A imensa maioria, o que as pessoas, como elas encaram a utopia e como outras de natureza diferente encaram a mesma palavra. Então tem uma frase do Victor Hugo que eu acho muito bonita, que é justamente essa: não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia, hoje, carne e osso amanhã. Então é aquele aspecto da grande equação da substância no qual a gente percebe a materialização de um princípio. Então você tem aquele conceito, aquele pensamento, você começa através de sua fé, né, sua aderência àquele pensamento, sua percepção de que aquilo é possível de se realizar, você começa a se movimentar, então um dinamismo, né, a vontade associada à energia no mundo físico, que acaba concretizando aquilo numa obra acabada, numa legislação, num modo de vida aceito pela coletividade, pelo senso comum, e por aí vai. A coisa se encarna, se materializa, se torna oficial, legitimada, e por aí vai. Então sempre a gente percebe isso. E é interessante perceber que nem todos os sonhos acabam se materializando e sendo verdadeiras utopias. Existem visões emborcadas, apoiadas numa fantasia egoística, que, se materializadas, acabam virando uma distopia. Então, uma utopia emborcada. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso. Não à toa, existe um meio que acordo, né, um temor por parte da imensa maioria das pessoas diante dos utopistas, das pessoas que querem fazer o mundo avançar, porque geralmente a gente só registra, né, os negativos que houveram no nosso passado, e esquece de perceber que houveram esses grandes criadores com esse dinamismo, né, esse ímpeto interior, que materializaram coisas fantásticas,
que há 100, 200, 50 anos atrás eram inimagináveis. E a utopia é uma coisa que ela está perto de nós, né? Perto daqueles que já têm a sensibilidade, já têm a visão, já percebem as possibilidades através da intuição. Mas, ao mesmo tempo, para essas mesmas pessoas, ela está longe, porque os outros não a compreendem, as coisas estão organizadas de modo completamente diferente. Existe uma enorme resistência contra o movimento que caminhe em direção dessa utopia. Então, ao mesmo tempo, a utopia de alguns seres que já possuem a visão, ela está longe também, mas está perto no seu mundo íntimo, na sua percepção, mais longe na materialização, na compreensão dessa utopia que seria e será boa para tudo e todos, mas que praticamente tudo e todos ao redor não conseguem compreender. Então, tão perto e tão longe. Mas, inclusive, existe um filme alemão, do Wim Wenders, muito bonito, com esse mesmo título, Tão Perto, Tão Longe. Trata sobre questões muito belas, assim, envolvendo anjos, a vida e outras coisas. Bom, então a gente tem, como eu disse, uma mesma palavra que simboliza, representa um único princípio único. Só que nós temos duas concepções desse princípio a depender do grau de maturação evolutiva do biótipo que incorpora, que pega esse princípio e aplica ele. Então, o evoluído, ele vai pegar o princípio de forma mais pura, mais próximo do seu real significado. O tipo médio humano atual vai pegar esse princípio e vai adaptar ao seu nível. Então ele vai estar a aplicação, os métodos, tudo mais, a concepção mesma vai estar mais distanciada do real significado, da real essência do que é aquela utopia. Daí a gente pode falar sobre visão de curto e de longo prazo. Geralmente as pessoas nesse mundo, têm uma visão de curto prazo. Mas daí a gente pode ainda fazer outra divisão. O Bald costuma separar, fez uma divisão em 3 biótipos: o forte, o astuto e o justo. Tanto o forte quanto o astuto, eles são evoluídos na concepção, na visão, o baldiana, porque apesar deles serem muito diferentes na forma de atuar, eles são iguais lá na sua essência. Lá no fundo, os dois são egoístas. Só que um exerce a exploração do outro, alimenta os seus instintos, vence, esmaga, conquista de uma forma mais inteligente, mais sofisticada, mais forte, porque está atuando no plano do intelecto. Enquanto selvagem, o forte, ele atua também baseado na força, na conquista, mas ele o faz usando a força bruta ou uma inteligência muito rudimentar. Inclusive, ele não se preocupa muito em ocultar as coisas que ele faz, ao contrário do astuto, que faz de tudo para parecer extremamente belo, nobre, uma pessoa realmente o contrário do que ela é, mas no fundo tem a mesma natureza do outro, do forte. Então isso torna muito mais difícil a gente fazer o mundo avançar, pelo fato de hoje o intelecto ter atingido um grau tão absurdamente alto, é muito difícil a gente conseguir compreender as pessoas, dialogar, porque sempre existe centenas de camadas que a gente precisa tirar para compreender o que a pessoa realmente quer fazer. Tudo é oculto, tudo é distorcido,
tudo é ampliado ou diminuído de acordo com a conveniência de grupos, de pessoas, de egos. E, de forma geral, a gente pode ver que tudo isso está relacionado a uma visão de curto prazo, né? Ou curtíssimo, né? No caso do forte, ou de curto, né? Ou médio, no caso do astuto. Mas todas essas visões são vistas, né? Especialmente aquela associada com astuto, como uma coisa realista, pé no chão e responsável. Até certo ponto é. O problema é que o tipo médio da humanidade tornou essa visão de prazo curto e médio como uma religião. E qualquer um que ouse vislumbrar muito à frente, ou muito mais profundamente, é tido como um idealista, um sonhador, né? Isso no caso dele ser deixado em paz, né? Ridicularizado, mas deixado em paz. Mas nos casos extremos pode ser considerado até louco, caso esse idealista, esse sonhador, essa criatura que quer imprimir um dinamismo sem igual no mundo, comece a materializar todas as suas concepções. Daí a pessoa é tida como louco, ou é ignorada, ou é perseguida, ou em último caso eliminada. Mas se trata de uma questão de visão, novamente, tanto em distância no tempo quanto em profundidade dos fenômenos que se percebe. A gente pode trazer isso também para as organizações. A gente pode falar aqui tanto empresa privada, né, quanto uma empresa pública, uma instituição, né, uma universidade, qualquer agrupamento humano que tenha um objetivo, uma meta e uma forma de funcionamento. Então, nas organizações, a gente também percebe que existe uma subdivisão entre questões de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E essas questões, né, o longo prazo de uma empresa, por exemplo, é tratado pelas altas cúpulas, né, pelos presidentes, CEOs, no caso de uma empresa estatal, pelo ministro, né, no caso dos governos, e por aí vai. No caso de uma universidade, pelo reitor, né, pelo diretor. Então, a alta administração. Elas delimitam as diretrizes estratégicas de longo prazo. Eles não se ocupam dos pormenores ocorrendo no curto prazo. Então, é uma visão de longo prazo. Então, o que for implementado nesse nível não vai ser perceptível do dia para a noite, ou mesmo de um mês para o outro. Vai demorar talvez 1 ano, talvez 2, 5, 8, 10, 20 anos para ver os efeitos da implementação de determinadas estratégias. Nesse sentido, a gente tem planos gerais, de grandes linhas mestras. Por outro lado, se a gente pensar mais em algo de curto prazo, a gente tem o nível tático. Então, a gente tem, isso é algo mais gerencial, a nível de coordenação, de gerentes, supervisores nem tanto, mas gerentes. Então, é a visão por unidades, por departamentos. Por exemplo, o departamento de Energia e Ciências Térmicas da Faculdade de Engenharia Mecânica, por exemplo. Então, você tem uma visão de um grupo dessa empresa, ou visão da aviação comercial, por exemplo, né? E por aí vai. Então, é um foco no médio prazo, é tático. E daí, se a gente for ver no curto prazo, a gente tem os supervisores, né, cuidando de tudo, e os funcionários, né, da empresa, ou por exemplo, no caso de uma escola, os professores, né, os técnicos administrativos, né. E daí a preocupação dessas pessoas está mais no operacional, em manter as coisas operando. Então, as tarefas são rotineiras, já consolidadas, focando curto prazo, e definição de objetivos bem específicos.
Então a gente tem aí uma visão, é o que está ocorrendo a todo momento. Então, não se trata aqui de falar qual é mais ou menos importante, porque nenhum deles é. É uma questão de nós percebermos a importância de cada um. É claro, existe uma hierarquia aqui. Se a gente só fica no operacional, numa empresa, ou mesmo em nossas vidas, a gente sempre vai estar conseguindo pequenas vitórias, mas a gente pode correr o risco, aliás, a gente vai perder no longo prazo, porque a gente não pensou em linhas mestras. Por outro lado, se nós só ficarmos focando no futuro e nos esquecermos das coisas do presente, a gente vai começar a não executar atividades importantes. Então, por exemplo, a pessoa pode ficar pensando 24 horas por dia só nos problemas da salvação, do universo, da evolução, o que é ótimo. Só que a pessoa esquece de se alimentar, esquece de caminhar, tomar sol, praticar atividade física, estudar, comunicar-se com as outras, elaborar materiais, cozinhar, fazer as necessidades e por aí vai. E que são coisas também que podem ser feitas de uma maneira muito profunda. Então essa pessoa também vai cair num outro extremo. Então a questão é hierarquizar, sim, eu acho o foco é a síntese, mas relacionar com tudo até o mais concreto. Assim deve ser numa empresa, pública ou privada, numa instituição pública, né, como numa universidade, num grupo qualquer, e nossas vidas pessoais. Então, isso aqui é algo universal. Só vai mudar a linguagem, os métodos, os vocábulos, os períodos de tempo e tudo mais, a depender de onde a gente está aplicando esses princípios universais. Mas, na essência, é a mesma coisa. Bom, vejam só, eu falei sobre o indivíduo, então eu traduzi esses 3 focos aplicados numa corporação para como a gente pode aplicar num indivíduo. Então a gente tem a visão de síntese, de análise e imediatista, que a gente pode associar com o tipo evoluído, o tipo justo, o tipo evoluído astuto, intelectivo, e o tipo evoluído forte, né, o selvagem, que pensa só no direto, né? Então olha só que interessante. Se você pegar o selvagem, por exemplo, ele tem uma psique de superfície, então ele vê alguma coisa que ele quer, ele pega. E ele acha que isso é o bem. O bem universal é o bem dele, né? Ele assalta, ele queima, ele pilha, ele estupra, ele ofende o outro para satisfazer um instinto dele, porque para ele o universo dele é só o interesse dele, satisfazer os instintos. Então ele tem uma psique de superfície e ele só pensa em execução pura e simples. Já o ser humano, já que desenvolveu a razão, o intelecto, a cultura, ele cria um verniz e toda uma sofisticação. Ele tem uma personalidade mais estável, ele é muito astuto, muito inteligente na hora de esquematizar algo e conseguir argumentar a favor dele, mas o modelo mental dele do mundo é estático, que nem o do selvagem, né? É um modelo estático. Então, para ele, o ser não evolui. Para ele, as leis da vida, elas não mudam. Para ele, as coisas não se alteram, não se plasmam. Então a visão dele é parada no tempo. Então assim que existe algum cara que elabora uma teoria que ele acaba vendo como útil para ele louva essa teoria, cria departamentos inteiros nos meios acadêmicos para exaltar isso, força as pessoas que estão entrando a reproduzir isso, apenas dar interpretações um pouco diferentes,
mas nada que mude na base, no firmamento, essa teoria. Então, por exemplo, a nossa economia hoje é assim, mas não só a economia, várias outras áreas do conhecimento, as filosofias, a ciência, por aí vai. Infelizmente, modelo estático. Mas a vida não é estática, ela é dinâmica. A personalidade de quem está se transformando é oscilante. Você está experimentando de tudo, de várias formas, fazendo conexões inéditas, graças a uma vivência intensa. Então, o modelo mental, não só a vivência dessa pessoa é dinâmica, o que acaba assustando os outros, mas os modelos mentais que ela está constantemente desconstruindo e reconstruindo, procurando algo mais próximo de um ideal, eles são altamente dinâmicos, são modelos vivos, são modelos criativos que expressam uma criatividade na criatura que está exercitando eles através de um psiquismo que não é um pensamento cansativo da razão, mas um pensamento profundo via intuição que integra todas as dimensões do ser encarnado, do espírito encarnado no corpo humano. E ele busca essa visão de síntese, essa visão é o que alimenta esse ser, é o que lhe dá coragem para conseguir enfrentar as situações do dia a dia de uma maneira completamente diferente daquela que os seus semelhantes encaram a mesma situação. E isso acaba assustando muito as pessoas que venham ser assim. Ele age naturalmente, sem forçar, e os outros percebem isso e tentam desafiar esse ser, tentam por um tempo ignorar, mas acabam vendo que isso não é possível. Nós não conseguimos frear algo que é natural, uma força da natureza. Nós somente conseguimos enquadrar, delimitar, frear algo que é artificial, algo que está no controle da nossa mente, algo que é concebível por nós, não algo que é imprevisível. A natureza é realmente fantástica. Então a gente se pergunta, depois de tudo isso, qual é a fonte oculta, do progresso? E quando eu falo progresso aqui, eu não falo desse progresso que é inculcado em nossas mentes pelas escolas, pelas academias, pelas famílias, pela imensa maioria das famílias, pela sociedade, pela galera, aquele progresso buscando sucesso econômico, lucro, produtividade, conseguir sair com mais garotas ou garotos, ou conseguir mais medalha por ter matado mais inimigos, ou ter mais diplomas pregados na parede. Não, não é esse progresso. É do progresso real, interior, pela aquisição de experiência que nos imortalizam, nos deixam corajosos, inteligentes e bondosos, tudo num grau cada vez maior. O que alimenta esse tipo de evolução, esse progresso, que é a verdadeira evolução? Qual é a fonte desse progresso? Bom, a gente pode recorrer ao capítulo 84 da Grande Síntese. A gente tem alguma dica aí, dada pela sua voz. Enquanto a mediocridade, com sua inércia, permanece estacionária na sua própria fase, em perfeito equilíbrio, todos os assaltos das forças biológicas levantam-se contra quem tenta novos caminhos. Qualquer pessoa que está tentando fazer algo substancialmente diferente, não essas diferenças ridículas de superfície, que na verdade são modas variantes de uma mesma forma mental, podre, mas uma verdadeira transformação, um verdadeiro caminho que rasgue, que nos
rasgue as paredes desse labirinto e faça-nos realmente avançarmos, quem começa a se movimentar nesse sentido vai ser assaltado por todas as forças que estão aqui no mundo. Existe um psiquismo que atua através da imensa maioria das pessoas, que são inconscientes, que acabam servindo como barreiras, entraves, desafios às vezes enormes para quem tenta avançar. É a eterna luta, batalha entre sistema e antissistema. Então aqui a gente tem um grande exemplo, né, dessa luta pela ascensão, que acabou sendo assassinada brutalmente, que foi a Hipátia de Alexandria. Existe até um filme sobre ela, né, estrelado pela Rachel Weisz, muito, muito bom. Grande filósofa, matemática, historiadora, cientista, né, do início da era cristã. Ela pagou o preço de estar muito à frente do seu tempo, por ser independente, por não seguir o caminho que uma mulher deveria seguir. Mas ela ficou marcada para sempre na história. Mas mais do que isso, o espírito dela, né, já deve estar encarnando em lugares extremamente mais elevados, ou numa condição muito melhor se aqui nesse planeta, enquanto muitos se arrastam, infelizmente. Bom, então a gente tem isso. A gente tem o passado, a gente tem o futuro e a gente tem o presente, que tem esse nome justamente que é o lugar por onde o espírito atua. Na verdade, o presente é a eternidade. Se a gente viver sintonizado no presente e fizer exatamente o que a nossa essência está dizendo para nós fazermos, a gente atinge a eternidade. E é interessante isso, porque isso é um caminhar, é uma progressão. Então, o futuro a gente vislumbra, né? O evoluído vislumbra e usa isso para alimentar seu presente. E ele reinterpreta, ele remodela o passado. Por isso se fala, né? Até o History Channel fala, a história viva. Como assim a história viva? A história já passou, está lá, ela já foi, já está engessada. Os fatos estão, mas o significado, o que movimentou esses fatos e o que eles estão impactando no nosso presente e vão impactar o futuro, não. A gente sempre está reinterpretando a história conforme a nossa consciência se expande, a nossa compreensão fica maior. Então, nesse sentido, a história é viva e o futuro é cheio de possibilidades. Então, vejam só, eu associei aqui algumas palavras com esses 3 momentos que a gente tem. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa em sustentabilidade, né? A gente percebe que não dá para a gente continuar existindo como uma espécie se a gente não conseguir se sustentar como uma aeronave em voo em regime permanente, né? Voando estável. A gente precisa aceitar a diversidade. Aliás, na obra de Ubaldi, né, na grande síntese, está muito claro que o futuro da evolução, a evolução vai nos trazer uma diferenciação cada vez maior. Então, cabe a nós sabermos conectar, né, interconectar, hierarquizar essa diversidade enorme de forma harmônica e apontando para a unidade. Cuidado, que unidade não significa homogeneização, como muitos querem crer. Unidade é as diversidades interconectadas de uma forma harmônica rumo a uma meta comum. Uma meta comum também não é homogeneização. Cuidado. E no passado, né, na nossa história, que é tão rica e é importantíssimo,
a gente percebe, né, os aspectos ruins, né, geralmente, mas a gente percebe também por que eles eram assim e percebe por que isso ainda existe. E percebe as chaves para mudar as coisas estudando esse passado. Então, a gente compreende muitas misérias do presente que a gente acaba eliminando, compreendendo por que certas coisas ocorreram no passado. Então, a gente tem cisão, atritos, padronização, contradições internas. Aliás, muitos dos erros que a gente está cometendo no presente só vão ficar claros lá no futuro, depois que a gente tiver passado desse momento, tiver evoluído, entrado numa outra dimensão. É muito difícil uma pessoa que está vivendo numa mesma dimensão, está num plano, perceber os problemas desse plano. Na verdade, essa pessoa já está em outro plano, já está com um pezinho no outro plano e por isso começa a perceber as loucuras do plano que é visto como o perfeito, ideal por muitos. Então é uma questão de superação, de evolução dimensional. E isso acaba influenciando os atos, as atitudes e os pensamentos de quem assim o vive no presente, aqui encarnado. Então, dependendo de como a gente encara as coisas do mundo, as mesmas coisas do passado, dado as mesmas condições, a gente vai ter visões de mundo, concepções e atuações completamente diferentes. Uma estagnante e destrutiva por ser estagnante, e a outra construtiva, impulsionada para a ascensão. Percebam, todo mundo tem condição de ascensionar, bastando para isso uma única coisa: despertar. Apenas despertar. Então, se eu pudesse, eu vou até aqui parafrasear o Mario Schroeder, né? Tem um vídeo dele que ele fala que não é importante estudar nada, não é importante fazer isso ou aquilo. A gente só precisa fazer uma coisa: acordar, despertar para a realidade, com R maiúsculo. Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. O resto vai vir naturalmente. Então, acordem. E acorda, eu falo isso para mim, para todos. A única coisa é acordar para a realidade. Uma vez desperto, a nossa atuação vai ser natural e cada vez mais leve. Então, olha só, esses atos, atitudes, pensamento vão se projetar de forma fantástica para o futuro, uma forma potente, e vão conseguir também ressignificar o nosso passado. Então, utopia alinhada com ilusões do ego é uma distopia, né? E se ela estiver alinhada com as forças evolutivas, a gente chama de utopia, né? A distopia seria a utopia emborcada, no linguajar baldiano. Então, se a nossa utopia está alinhada com as ilusões do ego, né? Com as ilusões do intelecto, a razão que está presa na matéria, a razão por si só ela não resolve nada, daí a gente tem uma distopia. Isso pode levar a dores enormes. Se a nossa utopia for alinhada com as forças da vida, com a vontade de Deus, com a lei de Deus, daí a gente tem uma utopia. E a gente pode se transformar numa criatura fantástica. Então, é muito simples. É só uma questão de despertar para isso. Reparem que nada do que eu falei aqui é complexo, exige estudo, exige sistematizações infindáveis. É só uma questão de vivenciar isso intimamente. Vivenciar isso intimamente, no seu ser. Bom, com isso, eu termino aqui deixando essa frase que acho que expressa tudo.
a utopia de hoje será realidade de amanhã. A utopia de ontem se tornou a realidade de hoje. Isso aponta para o transformismo evolutivo. Então, nós temos aqui, dito de forma simples e clara, um roteiro que as pessoas podem seguir, princípios universais que independem do seu credo, da sua classe social, da sua renda, da sua profissão, da sua etnia, da sua raça, da sua condição. Independe de qualquer coisa dessa. E assimilando isso, vivenciando isso, cada um a seu modo, claro, a gente vai chegar nessa unidade. E com isso, eu termino essa apresentação. Saudações fraternas a todos vocês. E até a próxima, gente. Até.